onde você estiver, seja no carro, em casa ou em algum lugar, que Deus te abençoe de uma forma toda especial e Deus tem uma palavra para o teu coração. A você que está aqui também na nave da igreja, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Se prepare que Deus tem uma palavra para você nessa noite, em nome de Jesus. É uma alegria nessa noite poder estar com vocês, tendo a oportunidade de estar falando um pouco de muito que Deus tem. E tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para nós nessa noite. Amém? A você que está de quarentena, existem pelo menos dois tipos de quarentena. Existe a quarentena moderna e a quarentena normal. A quarentena moderna é aquela quarentena que as pessoas ficam ensinando as pessoas a fazer bolo, fazer diversidade de coisas em casa, exercício físico, várias coisas. São aquelas quarentenas que tem uma sala ampla, que tem uma casa grande, que tem jardins, que tem piscina, que tem vários quartos, pode escolher. Agora, essa quarentena moderna. Agora, a quarentena normal, ou poderia colocar até 3 tipos de quarentenas, né? Mas existe uma quarentena que essa é doído. Principalmente quem mora, tipo na Bélgica, na França, eu não sei se o Luxemburgo tem, mas na Suíça, pessoas que moram, muita gente na mesma casa. Em Portugal também tem, pessoas que moram em quarto. E você não tem para onde ir, é o quarto e acabou, não tem para onde ir. Às vezes vai na cozinha, faz a comida e volta para o quarto novamente. Eu já morei em quarto também. Não é fácil. Então você, às vezes se deprime. Eu já presenciei a situação, irmãos, na Bélgica, de pessoas dormirem debaixo da mesa, porque não tinham onde dormir. Estava ali. Agora imagina um local desse, de quarentena. É fácil? Não é fácil. É complicado, é difícil. Mas eu quero dizer para você, persevera mais um pouquinho, você vai sair dessa, em nome de Jesus. A pandemia, ela não é eterna, ela vai passar, e você terá vitória. Você que nunca mais vem na igreja, às vezes está um pouco desanimado, quero dizer para você, não baixe a cabeça, vai haver uma explosão de avivamento ainda na face da terra. Ainda há uma profecia que não se cumpriu, irmãos. Tem uma profecia no livro do profeta Joel. Eu acredito, talvez eu esteja enganado, mas eu acredito que vai haver ainda um grande avivamento na terra. Ainda que seja o último, mas eu vou participar dele. Eu vou participar desse avivamento. Amém? Vamos então abrir as nossas Bíblias, a minha já está aberta, no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, verso de número 3 também. 3. Abacuque. Glória a Deus. Todos encontrou aí? Você já pegou seu telemóvel, seu celular ou seu GSM? Ou seu tablet, ou mesmo no computador? Já conseguiu abrir em Abacuque, capítulo 3, versículo 3. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na minha Bíblia diz o seguinte: Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Verso 4. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Amém? Glória a Deus. Abacuque é um livro bem conhecido, é um dos profetas menores. E Abacuque, existe outros Abacuque também, né? Mas esse Abacuque
qual nome significa, tem alguns significados, mas eu quero pegar apenas um. O abraçado de Deus. Repita isso, o abraçado de Deus. O abraçado de Deus. Aleluia. Então, baseado nesse versículo e de alguns comentários também que eu irei fazer, eu quero falar sobre a experiência com Deus em meio à pandemia. Tem algumas pessoas aqui no tempo da igreja, você pode dizer, a experiência com Deus em meio à pandemia. Não é epidemia, pandemia. As experiências com Deus em meio à pandemia. Epidemia é quando é apenas uma região pequena. Se fosse Portugal seria epidemia. Mas como é pandemia, é algo praticamente global que abrange várias nações ou planeta, se torna pandemia. Agora, em meio à pandemia, nós devemos procurar ter experiências com Deus. Pandemia sempre existiu, pandemia. A AIDS é uma pandemia. E será qual que é mais forte? O Covid-19 ou a AIDS? Qual que é mais forte? Quando surgiu a AIDS, demorou alguns anos para começar a ter cura. E a Covid-19, quando surgiu, menos de 2 semanas já tinha um hospital pronto para resolver a situação. Então foi rápido. Deus está na causa e a igreja precisa buscar em Deus ter experiência para sobreviver à pandemia. Agora, voltando para esse texto ou para esse profeta, cujo eu disse, abraçado por Deus, o significado do Abacuque. Esse Abacuque, ele viveu, talvez, para ele, uma pandemia ou uma epidemia de problema que surgiu na sua família, nos seus pais. A história diz, eu vou citar um exemplo para você entender mais ou menos o que aconteceu com os pais desse profeta. Imagina que o seu pai fosse um grande fazendeiro ou um grande empresário e de repente ele fosse perdendo tudo, igual aconteceu com Jó, até ficar sem nada. Isto é fácil ou é difícil? Isso é difícil. Para você ter uma noção, houve na década de 90, uma situação no Brasil que o dinheiro da população foi preso nos bancos. Nessa ocasião, houve pessoas que se suicidaram por causa disso. Agora imagina o que esse profeta estava vivendo. E esse profeta também, em meio a esse problema todo, ele foi levantado por Deus e começou a trazer mensagens para o povo. E em meio aos problemas que ele enfrentou, também a história diz que ele era qualificado como líder da adoração. Dá para entender isso, irmãos? Ele era um líder da adoração. Em meio aos problemas, mas ele teve experiências com Deus. Se você observar esse capítulo e outros capítulos também desse mesmo livro, você vai ver que esse profeta tinha tantas experiências profundas com Deus, que parece que não olhava para os problemas que ele estava enfrentando, não olhava para essas coisas. Agora interessante, em meio aos problemas que ele vivia, ter o seu nome significando abraçado por Deus, quero vos dizer nessa noite, ainda que você esteja passando por problema, passando por dificuldade, luta ou tribulação na sua vida, seja abraçado por Deus nessa noite em nome de Jesus. Quero vos convidar para não olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás,
mas olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Seja abraçado pelo Senhor nessa noite. Não importa a circunstância. Aí você fala: mas eu estou passando dificuldade, eu estou preso em casa, não posso sair. Não tem problema. Se prepare. A igreja do Senhor precisa estar preparada para o que der e vier. A igreja precisa estar preparada até para a morte, se for preciso. Aleluia. Em meio aos problemas que esse profeta enfrentou na vida, ele cita aqui no versículo, ou seja, o texto diz no versículo de número 3: Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. Agora, se pegarmos aqui essa palavra Temã e Parã, os dois estão falando de deserto. Talvez você não compreendeu em casa onde você está, mas essas duas palavras, elas estão referindo deserto. Ou seja, Deus veio no deserto, ou do deserto. Agora imagine, você fala: mas eu estou passando por um problema tão grande. Então eu digo para você que Deus pode ir nesse deserto que você esteja. Aliás, para Deus não existe deserto. O deserto é para nós. Nós às vezes que criamos o deserto. Agora, deserto é para nós passarmos por ele e não ficarmos nele. Então você precisa se preparar para passar o deserto. Em nome de Jesus, você vai passar o deserto. Você não vai ficar no deserto, você vai passar por ele. Deserto não foi feito para você. Deserto foi feito para areia, para camelos. E você não é camelo e nem areia. Você é um ser humano, você é servo, você é ovelha, você é gente. Aleluia. Agora, o interessante que mostra também o versículo número 3: a sua glória cobriu os céus. Agora, quem foi que disse isso? O profeta. E qual eram as condições desse profeta? Sofrimento. Em meio ao sofrimento, ele estava tendo experiências com Deus. E que tipo de experiência que ele estava tendo? Vendo a glória de Deus. Então quero convidar você para esquecer a tal de pandemia e começa a ver pela fé a glória de Deus na sua frente. Você consegue isso? Abandona a pandemia e veja a glória de Deus. Aleluia. Em meio à pandemia, o profeta estava vendo a glória de Deus. Estava vendo o quê? A glória de Deus. Porque a glória cobriu os céus e a terra encheu do louvor. A terra encheu do louvor. E esse profeta, como disse a história, ele era qualificado para líder de adoração. Aleluia. Eu queria convidar cadê o Adriano? Cadê o Adriano e o baterista? Aleluia. Depois nós conversamos, né? Nós vamos pegar aqui, olha só, como funcionava. O profeta, segundo a história, ele era qualificado como líder do louvor, como líder da adoração. Digamos que aqui está o Abacuque. Aqui está o Abacuque.
E ele vai liderar a adoração. Em meio aos problemas, em meio à dificuldade, em meio à pandemia da época, mas ele tinha experiência com Deus. Agora, quando nós estamos enfrentando, irmãos, os problemas ruins da dificuldade, há pessoas que têm dificuldade até de orar. Está em casa, às vezes deprimido, triste, angustiado. Às vezes vai orar e parece que as palavras desaparecem. Ele vai ler a Bíblia, parece que dá um sono, parece que dá tudo dá errado. Sente uma fraqueza espiritual, não está entendendo o que está acontecendo. Mas em meio aos problemas, o profeta não orava para isso, mas sentava em adoração. Inclusive esse texto, irmãos, que nós lemos, ele é um texto de cântico ou oração. E a igreja, como nunca, precisa orar e buscar a Deus. Então, em meu problema, ele fazia mais ou menos assim. Vamos ver como é que ele fazia? Aleluia. E vamos acompanhar ele. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração você já consegue não louvar? passa de canções, de palavras repetidas. Consegue adorar também? Senhor, minha oração. Na sua casa você consegue adorar o Senhor? Se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Aleluia! Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. O hino diz que o céu abriu. Você pode falar, o céu abriu. E o versículo 4 diz: e o céu resplendou, era como a luz. O seu resplendor era como a luz. Deus, Ele tem um resplendor. E aonde esse resplendor chega, as coisas se transformam, as coisas mudam. Aonde o resplendor de Deus chega, a tristeza vai embora, a doença tem que sair. Aonde o resplendor chega,
pandemia tem que desaparecer por causa do resplendor do Senhor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão. Raios brilhantes saíam das mãos de Deus. Raios. Os irmãos sabem o que é um raio? Você que está em casa sabe o que é um raio? Hoje quase não se fala mais em raio. Mas um raio tem poder para destruir uma árvore inteira. Um raio. Já houve em fazenda de um raio matar 8 bois de uma vez. Um raio. Compreende isso? E o versículo diz que das mãos do Senhor saía raios. Só que esses raios não destroem aquele que é de Deus. São raios que vêm contra aqueles que são contra Deus. Agora você é a favor de Deus. Esse raio aqui, ele traz para nós proteção. Imagine aqueles que se levantarem contra a tua vida e Deus estender as mãos sobre essa pessoa ou sobre esse inimigo. Um raio causa uma destruição. Imagine só. Será que o profeta estava preocupado com os problemas? De maneira nenhuma. Aleluia. Porque ele estava tendo experiências profundas com Deus. Aleluia. Agora interessante que e ali estava o esconderijo da sua força. Deus tem uma determinada força e essa força às vezes ninguém vê. Por quê? Porque está escondido. Ninguém está vendo. Ninguém sabe. Assim como o Covid-19 ninguém vê, ou o coronavírus ninguém vê esse vírus, assim é Deus. Tem pessoas que temem o coronavírus, mas não temem a Deus. É melhor temer a Deus do que temer o coronavírus. Deus tem poder para matar e ressuscitar. Qual é mais fácil para Deus? Criar os céus e a terra em 6 dias e ainda descansar no 7º, ou curar alguém de coronavírus? Qual é mais fácil para Deus? Para Ele tanto faz, porque Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Por isso eu quero convidar você, em nome de Jesus, busca uma experiência profunda com Deus, como nunca. Respeitem as leis, desde que ela não venha ferir a palavra de Deus, porque ai daqueles que fazem leis injustas, diz a Bíblia. Respeitem as leis, mas teme ao Senhor e ande nos seus caminhos. Ele vai guardar você de todo mal, em nome de Jesus. Creia nessa palavra. Em meio à pandemia, esse profeta teve experiências com Deus. Em meio à pandemia, vamos também ter experiência com Deus. Aleluia. Amém? Eu quero convidar você para ficar em pé, por favor. Adorem a Deus mais uma vez, vamos orar. Aleluia. Cante. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar.
descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca.